Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais A Grande Mudança. Eu vou colocar A Grande Mudança, não sei se eu vou colocar isso daí não. Vamos falar sobre Lescano, Canóbio e por último, mas não também menos importante, o pré-jogo do Fluminense e Bahia, né? Bahia e Fluminense. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live foi ontem. Então, deve ter sido mais 6 horas da tarde. E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados. Um projeto que eu curti bastante. 2 abastinados não sai mais pra nada, né? A gente já viu. Vamos lá. Vamos começar com Lescano. Bom, o meia Rubem Lescano está de saída do Fluminense. Uma novidade sobre o futuro do jogador paraguaio deve aparecer na próxima semana. E aqui deu a créditos a Arturo Máximo Rubem. Tá? Vamos ver aqui se tem a palavra Lescano. Não. Mas foi colocado por ele, né? Ele parece ser um comunicador muito experiente, né? Dessa área. Então, normalmente, né? Vindo do Fluminense Stuff, que não erra, né? Eu acho que é bom, interessante a gente escutar primeiro a torcida, né? Antes de a gente falar alguma coisa. Fala assim, o bagulho era usar La Vega, Lescano e Santi no Campeonato Carioca, já que o brasileiro e o carioca são simultaneamente, tá tudo errado. Se for para prestar para ganhar minutos e votar no final, tudo bem. Apesar de achar que ele vai ser útil ano que vem, se certas peças forem embora. A torcida vai chorar por esse pereba. Acho que jogou muito pouco, sim, mas é mínimo estranho o cara não ser usado por 3 técnicos diferentes. Desejo toda sorte para esse boneco, que ele consiga sucesso em outro local, porque aqui foi sabotado e ninguém recebeu sequência de jogo. E se for para um rival e meter gol, nunca irei criticar. E por aí vai, né? Bom, só para lembrar, o Rubem Lescano na história ele chegou para ser um armador do time, né? Ele é armador do time. Ele era paraguaio, né? E muito bem quisto, né? Ele chegou a estar na seleção paraguaia em diversos momentos, não tendo mais chance do que costumava ter por conta de não ter jogado pelo Fluminense por muito tempo. Participou ali, teve um jogo interessante que acho que foi contra o Vitória, alguma coisa assim desse tipo, que ele acabou entrando e fazendo uma boa partida, mas acabou saindo com uma velocidade muito por conta de um cartão vermelho recebido pelo jogador do Fluminense. Mas fora isso, sinceramente, é aquilo, né? Vamos comentar sobre aquilo. Hoje, o Lescano seria a terceira escolha. Hoje. Mesmo que o Lescano fosse melhor do que os dois, ele seria a terceira escolha. Por quê? Porque você tem um Ganso, que o próprio Zubeldia, isso é importante comentar. O Ganso que o próprio Zubeldia sempre gostou, desde o tempo de São Paulo. Então, eu não acho que ele tiraria. E também não tiraria o Lúcio Acosta, porque o Lúcio Acosta já é identificado muito com a torcida. Ou seja, ele ficaria justamente contra a torcida e a instituição se por acaso tirasse um dos dois. Então ele ficaria como terceira opção. E bom, seria uma ótima terceira opção? Seria uma ótima terceira opção. Acho que poderia fazer igual que o nosso amigo Gabriel Arros falou sobre utilizar o Lescano no Campeonato Carioca para não se afetar. Poderia. É claramente que você pode pensar também que tirar o Lescano significaria, por exemplo, dar espaço para um moleque de Xerém. O que hoje a gente não está vendo muito acontecer.
O que eu acredito, isso é importante falar. Eu acho que o Liscano tinha que ter sido mais aproveitado, sim. A gente ficou diversas vezes utilizando o Lima ao invés do Liscano como armador do time, o que fazia diversas vezes a gente perder muito a força que a gente tinha no meio de campo. Diversas vezes que ele poderia ter colocado o Liscano, ele colocou o Lima, entendendo que o Lima faz essa parte, e na minha concepção o Lima não é. O Lima é um jogador meio estranho, né? Porque eu não acho que ele é atacante pelo lado, também não é centroavante, não chega a ser também um armador, nem um volante, eu não sei o que ele é. De fato, ele é uma figura meio estranha, justamente. Eu não consigo definir justamente qual que é a situação de que o Lima é a posição dele. Não. Mas diversas vezes que não tinha o Ganso por lesão, veio o Lima no lugar do Lúcio Costa. E é estranho, né? Novamente, a gente vê justamente o jogador de seleção paraguaia ser colocado para trás de um jogador que nem sequer pensa ser cogitado na seleção brasileira, que é o Lima. Então, é muito negativo assim pro clube. Ele foi contratado, a gente tem que se lembrar também da polêmica, né? Que ele foi contratado naquela polêmica de que o Vasco queria contar com ele. O Fluminense falou assim, a gente compra ele, já que tá faltando um pouco de a gente compra ele, você ganha esse dinheiro e fica com a gente. Me parece que foi um mau negócio. Parabéns a todos que votaram em Matheus Montenegro e não se lembraram disso. Eu quando votei, eu me lembrei de tudo que o Mário Bittencourt fez. Normalmente, a gente não vai falar mais de eleição aqui, mas é sempre bom lembrar sobre isso. O Mário Bittencourt, ele poderia ter pego esse cara de graça e acabou tendo que pagar para comprar ele. Ele não, segundo os técnicos que passaram, né, o Mano, o Renato e o Zubeldia, nenhum deles serviu. Então é meio estranho isso, né? Então foi uma péssima contratação. Avaliação total. Vamos ver, né? Se por acaso não acontecer, ótimo que seja utilizado bem no Campeonato Carioca. Nessas 3 primeiras rodadas, né? Que são rodadas de obrigação. Já que as outras rodadas será obrigatório jogar com o time titular. Não sei se vai ter algum tipo de negociação para não utilizar. Mas é sempre importante ter um jogador desse nível. Antes de falar mais sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, rede social de questão de vídeo, virtude é 10, 12, 20 horas, Pix na tela, esse mesmo aí eles podem dar patrocínio, né? Não é mais 12, 20 horas não, é só 10 horas, tá? Vamos lá. No Fluminense Hub, né? Boca Juniors tem interesse na contratação de Agustín Canóbio para 2026. O seu bom desempenho ao longo da atual temporada atrai o interesse do clube argentino. Mas o vencimento do Uruguai pode dificultar a negociação, que até o momento não há. Craque Deportivo. É um site que fala sobre realmente River Plate e Boca Juniors. Tá. Bom. E aqui tem, né, a situação, né? Riquelme para a Copa. Deixa eu ver aqui se tem aqui a situação. Riquelme. Vou traduzir aqui. Riquelme quer para a Taça Libertadores. Um ala que chamaram a atenção do Boca. Juan Riquelme tem um ala em jogo para engrossar os cofres da Boca. Nas últimas horas, Juan Riquelme colocou o olho num extremo, num ponta, que já sabia que iria em outro momento para somar a Boca e agora para a Taça Libertadores. Como ele pode saber, o craque esportivo, Agustín Canóbio, seria o ponta ao qual Riquelme
gostaria de acrescentar para dar um salto na hierarquia daquele setor no campo. Cláudio Ubeda já teria levantado o polegar, já teria dado ok quanto à incorporação e por isso o presidente do Boca tentaria começar o negócio por Agostinho Canóbio. Porém, não será nada fácil para Juan Riquelme ter o Agostinho Canóbio pelo Boca, especialmente por conta do dinheiro. Com o presente estando no Fluminense, o Uruguai recebe um salário alto, como é sabido da maioria dos jogadores que atuam no Brasil. Chinês quebraria os cofres e traria os números de Agostinho Canóbio no Brasil. Agostinho Canóbio veio ao Fluminense desde o Atlético Paranaense no início de 2025 e depois de menos um ano poderia chegar ao Boca. Porém, desde que sua chegada no Flu, Canóbio disputou 55 partidas oficiais, dentre as quais somou 11 gols e 5 assistências. Quanto vale o passe de Agostinho Canóbio? De acordo com o site especializado Transfer Market, o valor de Agostinho Canóbio são de 5 milhões de euros e Juan Riquelme sabe disso. Outros temas que o Boca vê. Além de Agostinho Canóbio, o Boca está vendo os outros talentosos como Facundo Torres, do Palmeiras, Lucas Villalba, do Nacional de Montevidéu, e Pedro de la Vega, da Seattle Sounders. E é isso. Bom, eu acredito que realmente o pessoal vai começar a ver alguns jogadores do Fluminense, né? Eu acho que, vamos lá. É claro que vai chamar a atenção, até porque foi muito bem, né, o Agostinho Canóbio. A gente tem que se lembrar que o Agostinho Canóbio não foi muito utilizado na Copa do Mundo de Clubes, muito por conta do pensamento do nosso gestor, que foi o Renato Gaúcho, para ter isso. E claro, a gente tem que se lembrar da polêmica antes de falar se vai ser uma boa ou não venda sobre ele. Um pouquinho sobre sobre o Lescano, eu acho que não seria legal, tá? Eu não concordo com a venda ou empréstimo dele. Com o Canóbio, mesma coisa. Eu não concordo com a venda dele. Acredito que realmente a gente possa utilizar mais ele. Ele ainda é jovem, ainda tem muito para evoluir. E claro, né, a gente tem que se lembrar da polêmica que surgiu na contratação dele, que foi justamente o seguinte: a gente daria pro Atlético Paranaense, o Isaac com AAC, não o Isaac com QUE, que está agora no Shakhtar Donetsk, mais algum dinheiro pelo Agostinho Canóbio, que foi concretizado, e agora o Agostinho Canóbio é do Fluminense e o Isaac é do Atlético Paranaense. Naquele tempo, o Agostinho Canóbio não jogava tanto pelo Atlético Paranaense e era sempre colocado como um dos piores jogadores do Atlético Paranaense. Enquanto isso, o Isaac foi um grande jogador do Fluminense, que naquele tempo diversas vezes entrava para fazer umas boas partidas. Até o próprio torcedor, né, falando sobre deixa eu ver aqui se eu consigo achar. O vídeo que ele fala. Eu queria mídia. Deixa eu ver aqui se tem uma mídia sobre isso. Não tá. Que coisa ruim. Mas só pra gente falar aqui, ó. Pô, queria tanto que tivesse o áudio do cara falando Isaac. Deixa
Deixa eu ver aqui. Eu vou achar esse troço. Eu quero achar esse troço porque é importante a gente entender sobre isso. Senão você não vai entender isso. Isaac Canóbio. Ah, caramba. Não vai ter. Mas só pra falar aqui, que o torcedor ele falou, né? Sobre a troca, né? Tipo, ele falou assim, nossa senhora, que bom, né? Que a gente entregou o Canóbio pro Fluminense, trouxe o bom Isaac, e a gente ainda engordou nosso dinheiro, nossos cofres com o dinheiro do Fluminense. Então ficou maravilhoso para nós, né? E no final da história, naquele ano, o Fluminense continuou na Série A e o Atlético Paranaense caiu para a Série B. Que foi no ano passado. Tá bom? E dito isso, antes de a gente falar mais sobre o segundo tema, ou sobre o terceiro tema, que é o pré-jogo, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e se você pode mandar patrocínio, e vamos lá. Pré-jogo de Fluminense e Bahia, ou Bahia e Fluminense, né? Nesse caso Fluminense e Bahia, jogo esse que será no Chico Guanabara, né? Estarei lá no setor leste inferior. É importante falar agora do setor porque em outro jogo eu vou estar mais atento. Já tem mais de 40 mil torcedores confirmados para esse jogo final. Jogo decisivo para o Fluminense. Decisivo por quê? Porque se a gente ganha, nós garantimos o Fluminense na fase de grupos do ano que vem da Libertadores da América em quinto colocado. Isso muito por conta da grande atuação do time de Luiz Obeldia. E bom, então às 16 horas no Chico Guanabara, como eu falei pra vocês. O árbitro do jogo. Só quero ver uma coisa aqui antes. Antes de a gente falar sobre alguma coisa. Eu quero pegar aqui, ó. A 38ª rodada, vou falar assim, ó, os árbitros que poderia estar. Poderia ser o Lucas Casagrande. Poderia ter sido o Lucas Paulo Torezin. O David Oliveira. Poderia ser o Ito Pereira Sampaio. Poderia ser Bruno Aleu de Araújo não pode. Poderia ser Edna Alves Batista. Poderia ter sido Paulo César Giovanelli. Poderia ter sido Felipe Fernandes de Lima. O Rodrigo José Pereira de Lima. Mas não. Teremos Matheus Delgado Candançam. Que para quem não sabe, é o árbitro que tretou com o Mário Bittencourt nos últimos jogos. Que maravilha. E o VAR de Emerson de Almeida. Que novamente a gente vai falar. Vamos voltar aqui de novo para ver os VARs de cada jogo. Poderia ter sido o Pablo Ramon. Poderia ter sido o Braulio da Silva. Esse Braulio da Silva não pode. Não pode. Poderia ter sido o Rafael Trace. Poderia ter sido o Rodrigo D'Alonso. Poderia ter sido o Marco Aurélio. Poderia ter sido poderia ter sido o Wagner Roy. Poderia ter sido o Gilberto Rodrigues. O Caio Max. Mas não. Teremos Emerson de Almeida, que é um árbitro mediano para ruim. As odds favoráveis muito ao Fluminense, com 1,80 para o Fluminense. 3,55 para o empate e 4,65 para a vitória deles. Ou seja, o Fluminense é favorito nesse jogo. Até porque nas últimos 10 jogos que jogou em casa, ganhou os 10. E o jogo está transmitido na Sport TV e Premier. O Fluminense de Zuzu, né, de Luiz Obeldia, vem a campo com Fábio no gol,
Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René. O Thiago Silva volta ao jogo, né? Se lembra que o Thiago Silva não foi no jogo contra o Grêmio, mas ele volta nesse jogo. Hércules Martinelli e Lúcio Acosta. Esse trio continua no Fluminense. O Hércules teve até uma possível lesão, mas que acabou realmente não sendo tão grave assim. Serna, Canóbio. Canóbio volta no lugar de Soteldo, que jogou muito bem e mereceu demais aqueles 2 gols. E Everaldo, o EV. O Bahia, de Rogério Ceni, que prometeu guerra! Prometeu guerra! É guerra! Vai a campo com Ronaldo no gol, Luciano Juba, Santiago Ramos, Canu e Arias, Nicolas Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro. Ótimo meio de campo também. E no ataque, Eric Pulga, Ademir e William José. Bom, eu já analisei com vocês sobre como que seria esse jogo. Acredito que o Fluminense vai vencer esse jogo e vai se consagrar como 5º colocado nesse Brasileirão. Só para lembrar, quem está na nossa frente atualmente é o Mirassol, a grande surpresa do campeonato. Você tem o Cruzeiro em 3º colocado, também uma grande surpresa, né? Porque acabou de voltar da Série B. O Palmeiras e o Flamengo. E nas últimas 4 rodadas antes do jogo contra o Grêmio, a gente jogou contra esses 4. Isso é importante falar. Ganhamos do Mirassol de 1-0. Ganhamos do Flamengo de 2-1. Empatamos com o Palmeiras de 0-0. Empatamos contra o Cruzeiro de 0-0, sendo que tanto contra o Palmeiras quanto o Cruzeiro deveríamos ter vencido. Então a gente entende justamente porque esse é favoritismo, né? Nisso tudo. O Fluminense passou. O Fluminense, que deveria ter em tese 0 pontos, acabou ficando com 8. E que na a melhor situação possível deveria ter ficado com 7. Quer dizer, superou a expectativa. Bom, é o último jogo. Já falei 40 mil. Isso é importante mostrar aqui, né? Só pra mostrar aqui a situação do Fluminense, que o Fluminense postou. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. 40 mil confirmados, tá? Para esse jogo menos importante, a torcida abraçou. No clássico não tem nem 40 mil ainda, né? E, claro, por que foi tão importante assim? Isso é importante comentar. Por que é tão importante assim? É importante, não é tão importante não, é importante. Por quê? Porque com esse jogo a gente vai para a fase de grupos, independente da Copa do Brasil. Ou seja, é uma garantia que se por acaso der uma louca no Fluminense, o Fluminense não ganhar a Copa do Brasil, que é o que a gente quer ganhar, se a gente perde a Copa do Brasil, a gente continua jogando a Libertadores na fase de grupos. Então é por isso que é bem importante. É decisão, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que é coach, comédia, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse e-mail você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores, Vitória Fluminense! Estarei lá no setor leste inferior. Valeu, guerreiro tricolor.